Olá, galerinha do YouTube. Como assim? Gente, dormi professora cover de blogueira? Que doido, não? Pessoal, brincadeiras à parte, vamos lá começar nossa aulinha? Hoje nós vamos ver os tipos de conclusão. E por que em conclusão é interessante? Ah, professora, pra mim não é interessante. É sim. É sim. Presta atenção. Por que conclusão é importante? Ah, porque eu posso escrever um texto maravilhoso e eu posso acabar com ele na conclusão, não é mesmo? Então, hoje a gente vai ver como não acabar com o texto em algumas horas, em alguns minutos, em alguns segundos, certo? Então fica ligadinho aí e bora começar! A primeira coisa que eu tenho que pensar é: o que é uma conclusão? Para que eu uso uma conclusão? E por que texto existe? Brincadeira. Por que eu uso uma conclusão, então? Para concluir o texto. Ah, claro, né? Justamente, galera, eu uso a conclusão para fazer um desfecho do meu texto, para eu finalizar o meu texto. Por quê? Porque é importante, certo? Lembrando lá que como que é dividida a minha dissertação? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, o que eu faço na introdução? Eu inicio meu texto. No desenvolvimento, trago argumentos da hora para o meu texto ficar belezinha. E na conclusão, eu vou fazer, o encerramento das minhas ideias. Por quê? Porque eu não posso deixar minhas ideias soltas para além, né? A não ser... Não posso. Certo? Então, já que eu não quero deixar minhas ideias aí para além, vamos pegar e vamos encerrar esse texto bonitinho, certo? Mas, antes disso... Mas beleza. Quais são os tipos de introdução? Tem tipo de introdução? Claro que tem. Nós vamos ver alguns, beleza? Beleza? Então bora lá. Eu trouxe para vocês alguns tipos de conclusão. Para quê? Para facilitar na hora de você fazer seu texto, né? É legal do que ficar assim, com a caneta. O que eu vou escrever? O que eu vou escrever? Certo? Então, se você sabe esses tipos de conclusão, isso facilita a sua vida e é o que eu quero. Facilitar a sua vida. Você sabe disso, né? Facilitar a sua vida. Certo? E agora nós vamos ver os tipos de conclusão, beleza? A primeira é a seguir. Conclusão por retomada de tese. Peraí. Primeira coisa, o que é uma tese? Já expliquei lá na aula de introdução. O que é uma tese? Vamos lá. A tese é a minha ideia, certo? Então, eu faço a conclusão pela retomada da tese. Se eu estou falando de retomada, eu estou falando de ir lá pegar o meu pensamento, a minha ideia e trazer para a minha conclusão, porque eu não posso acabar do nada, eu não posso esquecer que o meu texto é uma estrutura de 3 coisinhas, certo? E isso não pode ficar perdido dentro dele, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no início do texto, pego minhas ideias e jogo para o final do texto, certo? De que forma? Eu vou fazer uma visão geral dos pontos principais apresentados no meu texto, beleza? Quer ver como funciona? Então vamos. Vamos supor que o meu tema é problemas ambientais ou meio ambiente, certo? E lá no início do meu texto eu falo que existem muitos problemas relacionados ao meio ambiente, certo? E aí eu desenvolvo todo o meu texto colocando essa ideia de que existem problemas no meio ambiente ou problemas relacionados ao meio ambiente, certo? Então, o que acontece? Eu trago argumentos se eu sou a favor ou se eu sou contra, né? É difícil ser contra o meio ambiente. Mas, enfim, e aí, na minha conclusão, eu vou retomar o que eu estou falando, certo? Se eu vou retomar, o que eu vou trazer? O seguinte, os problemas ambientais vêm crescendo significantemente com todo mundo. Em todo mundo. Posto que as pessoas ainda não se conscientizaram acerca da importância da preservação, certo? Não falei para vocês que lá na minha tese estava falando sobre problemas ambientais? Então, aqui na minha conclusão, eu coloquei problemas ambientais. Galera, por que a gente está vendo esses tipos de conclusão? Primeira coisa, já falei inúmeras vezes, não seja tão clichê, certo? Clichê é um pouco chato, né? Então, se eu sei várias estratégias de conclusão, eu consigo sair,
Esse tudo igualzinho, né? Ser igualzinho não é legal, né? É tipo clones. Não é legal, certo? Então, se eu tenho essas novas ferramentas, eu inovo e, pô, se eu inovar, eu vou igual um foguete, certo? E isso é muito legal, tudo bem? Então, vamos prestar atenção pra gente inovar, certo? Então, vamos sair lá do clichê. Concluindo que? Se eu estou fazendo uma conclusão, é claro que eu estou concluindo, né? Então, eu não preciso colocar o famoso concluindo que? Não é mesmo? Então, bora. Segundo tipo de conclusão. Conclusão por perspectiva. Galera, o Enem ama. Na verdade, é uma competência do Enem, tá? Você trazer uma conclusão por perspectiva. O que significa isso? Eu trazer uma perspectiva futura sobre a problemática levantada, certo? E nesse caso, é basicamente eu trazer uma solução para o meu problema, certo? O Enem ama isso. Significa que todas as vezes eu tenho que fazer isso? Não, tá? Se na prova que você vai fazer, ou no Enem, ou em qualquer lugar que você for fazer uma redação, que você precisa dar uma proposta de intervenção, você não precisa fazer isso, tá? É um meio legal de você concluir o texto? É, mas aí é uma escolha, certo? Agora, se você estiver fazendo o Enemzão, você vai ter que colocar a proposta de intervenção, certo? E o que eu tenho que ter na minha proposta de intervenção, certo? Eu tenho que ter meu agente, tá? É importantíssimo. Eu tenho que ter a minha ação. O que eu vou fazer para melhorar isso, certo? Eu tenho que ter o modo, né? Como eu vou fazer isso, certo? Porque não adianta falar, ai, nós temos que pegar e melhorar a educação. Beleza, precisamos. Ou nós precisamos melhorar a saúde. Também, precisamos. Mas como? Você precisa colocar como, certo? Tudo bem? Essas coisas são imprescindíveis. Olha que palavra bonita. Imprescindíveis. Você tem que colocar no seu texto, certo? Tudo bem? E outra coisa, eu tenho que ter a finalidade. Ou seja, o porquê que eu estou fazendo aquilo, tá? O porquê que eu estou colocando aquela proposta. Por que aquilo é importante para a sociedade, certo? Tudo bem? Belezinha? Vamos para outra? Vamos para a próxima? Então, bora pro exemplo? Bora pro exemplo! É fundamental que o governo federal apresente medidas para o desenvolvimento tecnológico da educação. Presta atenção! Quem? Quem que é o agente? O governo federal. Uma alternativa é a criação de plataformas digitais acessíveis aos alunos, assim como possibilitar respaldo técnico e formador para professores, né? Não adianta ter plataforma e o professor não saber usar, né? Então, eu estou colocando aí as medidas, né? O como fazer isso. Dessa forma, cria-se um contexto mais dinâmico e de aprendizagem mútua, ajudando assim nas evasões escolares, certo? Então aqui a gente tem uma intervenção ao problema, certo? Então como eu posso solucionar aquilo? É uma ideia, certo? Lógico que vocês terão ideias milhares aí e melhores que a minha, né? Mas é uma ideia aí, um exemplo de como a gente fazer. Belezinha? Vamos para o próximo? Bom, eu posso começar a minha conclusão com uma oração coordenada conclusiva. Misericórdia, por que ela está trazendo gramática na aula de redação? Porque gramática é importantíssimo na aula de redação. Eu tenho que saber usar a língua, certo? E isso é uma das competências que a gente tem que ter dentro de uma redação, certo? Eu tenho que saber usar a língua portuguesa, certo? E aí eu vou usar as orações coordenadas, ou seja, são aquelas palavrinhas, certo? As conjunções coordenativas, ou seja, são aquelas palavrinhas que eu utilizo para quê? Para fechar o meu texto, tá? E como chama essas palavrinhas? Conjunções conclusivas, certo? Como o nome diz, que é de conclusão, certo? E quais são elas? Quais são as mais comuns? Logo, portanto, por isso, por conseguinte e então, certo? Então, esse é um tipo de ferramenta que você pode utilizar no seu texto. É clichê? É clichê. É errado? Não, de forma alguma não é errado. Ah, professora, eu me sinto confortável de usar isso. Tudo bem, excelente. Você pega, usa essas palavrinhas na nossa língua portuguesa e segue o baile, certo? Então, é só pensar um pouquinho, escrever sobre o seu texto. Ou se não, o seguinte, essa palavra é muito usada nas redações, tá? O portanto é muito usado.
às vezes eu consigo só colocar ele dentro da minha cabeça e não preciso colocar isso no texto. Por exemplo, portanto, a educação é imprescindível para as mudanças do mundo. Sei lá, um exemplo. Eu não preciso colocar esse portanto. É só começar. A educação é imprescindível para as mudanças do mundo, certo? Ah, mas eu gosto, mas eu quero, então coloca, certo? Não é errado, eu disse pra vocês, não é errado. É somente clichê. Mas se você optar por isso, tudo bem, belezinha, nós aceita, certo? Então, beleza? Vamos ver um exemplo? Portanto, a sociedade deve ter consciência em relação às fake news. Fake news. Já que a internet é uma rede de informações livre, é preciso verificar o veículo dessa informação e principalmente analisá-la, certo? Eu devo analisar as informações aí que jogam na internet. Não é qualquer coisa que eu posso acreditar, não é mesmo? Então, é um exemplo aí do que eu posso fazer usando aquelas conjunções. Mas presta atenção, se eu tirar isso aqui, a minha oração faz sentido? Faz. A sociedade deve ter consciência em relação às fake news, certo? Então, isso aqui é descartável, certo? Então, eu posso tirar e a minha oração continua tendo sentido. Ah, mas eu quero colocar, beleza, coloca e boa. Eu tenho uma introdução bastante utilizada, a galera ama, tá? Introdução por meio de resumo. E o que eu faço nessa introdução por meio de resumo? Eu faço uma síntese do meu texto, certo? E como? Eu apresento as coisas principais do meu texto aqui como resumo, certo? Vocês já fizeram resumo muitas vezes, não é? Então, eu pego as informações gerais do meu texto e eu trago para a minha conclusão. O importante é que meu texto tem que ter início, meio e fim, tá? Então, esse resumo seria o fechamento do meu texto, que é importantíssimo. Eu não posso deixar meu texto com ideias abertas, sem fechá-lo, sabe? Sem fechá-lo, isso é um pouco complicado, né? Você pode perder alguns pontinhos aí, tá? Então, o que é importante é você encerrar o seu texto, certo? Com ideias fundamentadas, tudo bem? Olha esse exemplozinho. Em virtude dos fatos mencionados, ou seja, eu já falei sobre isso, não estou fazendo um resumo. Se eu estou fazendo um resumo, significa que eu já falei disso antes, né? É possível depreender que o coronavírus é um problema dúbio, ou seja, que tem duas vertentes, tá? São dois problemas. Pois instaura problemas relacionados à saúde pública e às instabilidades econômicas, certo? Então, vamos supor que no meu texto estou falando sobre as novas doenças aí, né? E a gente está falando muito sobre o corona. Então, eu trago as ideias que eu discuti no meu texto, as opiniões que eu trouxe ali no texto, lembrando que em terceira pessoa, né? Nunca bota eu acho. Nunca bota eu acho. Beleza? Então, eu trago lá as informações para o final do meu texto, tá? Então, eu mostro para o meu leitor, né, para o meu corretor, que isso é um resumo das informações que eu trouxe dentro do meu texto ou do meu posicionamento, certo? Tudo bem? Facinho, não é? Muito fácil, muito fácil, muito fácil, certo? Então, agora fazer o quê? É só aplicar nas redaçõezinhas marotas que vocês vão fazer, não é mesmo? E ficar de boa. Então é isso, galera. Nos vemos na próxima aula. Beijinhos, beijinhos. Até mais.